Então, na sequência dos demais arquétipos, agora vamos tratar do arquétipo do caridoso. Então, vamos primeiramente, como sempre, olhar um pouquinho para essa imagem, olhar bem para a imagem do caridoso. Né, você vê que ele tem a imagem do coração, né, nas mãos, né? E também, ao mesmo tempo, você vê que representa uma certa simplicidade, e ela é proposital, né? Porque está falando de caridoso, obviamente está falando da caridade, né? Está falando do aspecto da doação. E se eu estou falando de doação, significa que eu vou ter que tratar da avareza, da minha dificuldade em doar. Talvez tudo aquilo que eu busco não tem a ver com o que eu não estou recebendo da vida, tem a ver, de repente, com aquilo que eu não estou podendo dar ainda, né? E isso se manifesta em diversas áreas. A convocação do caridoso é como que está esse equilíbrio entre dar e receber, né? Como que está? É do coração que está vindo o movimento, né? Será que isso que eu estou entendendo hoje como meu grande desafio na minha vida, será que ele não está, só é um grande desafio porque está nascendo de um propósito que na verdade não é do coração? Será que isso que eu quero conquistar, ou um relacionamento que eu quero ter, não tem só um fim, por exemplo, de tapar um buraco, ou de uma imagem de sucesso que eu idealizei lá atrás, mas na essência mesmo eu não estou atuando no aspecto positivo do caridoso? Então precisamos falar da avareza, né? A avareza, ela é uma matriz psicológica muito ardilosa, muito presente, né? Que é um pouquinho daquele lugar que eu até falei no vídeo anterior, né? A criança, né? Eu não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. É uma crença muito profunda. Porque no primeiro estágio, quando a gente falou lá no órfão, quando a criança recebe o primeiro choque de abandono, de exclusão e de rejeição, a primeira coisa que a criança sente é raiva. Junto com a raiva, a culpa, né? A culpa de odiar os pais, porque existe uma herança ancestral de que se você odeia os pais, então você é culpado. A outra culpa é, eu não fui amado porque tem algo de errado comigo, né? Então, isso também se transforma em auto-ódio. E o auto-ódio também vem através da sabotagem. Vem através desse não dou o que eu tenho para dar. E às vezes na prática a gente não entende. A gente não entende porque de repente a gente está diante de um desafio na vida, a gente sabe o que tem que fazer, mas de repente na hora de fazer aquilo mesmo a gente fica paralisado. Isso também tem a ver com esse arquétipo. E às vezes é uma pessoa que está ajudando todo mundo, mas não está atuando no arquétipo do caridoso. Porque ela está dando, mas ela não está resolvendo o problema dela e ela não recebe. Eu lembro que eu falei lá no arquétipo do órfão que tem uma coisa parecida com o caridoso, então é aqui que nós estamos chegando nesse ponto. Então, se você é uma pessoa que você acredita que está dando, mas de repente, sempre lá no fundo, no final, você fica um pouco magoado, porque parece que não te recompensaram pelo que você deu, né? Você sente que né? Acaba, porque um dos aspectos negativos do caridoso é o mártir. Ele se sente martirizado, ele sente que ele foi usado, né? Mas ele mesmo assume as coisas para fazer. Não tem a coisa da mãe coruja, a mãe que faz tudo, né? Mas no final ela sempre vai lá e joga na cara que ela faz tudo, né? E que ela fica, mas ela pega e ela quer fazer, ela assume. Então a gente tem muito atrelado ao arquétipo do caridoso, o que dentro do estudo, que até que na verdade a gente aprofunda mais nesse estudo no curso do Mahalila, que é o que a gente chama que é a máscara da vítima, né? Porque a máscara da vítima, ela é uma estratégia para você não poder assumir responsabilidade, né? Tem um lugar de conforto nesse lugar de vítima e traz uma crença de que sempre existe um algoz. Isso se manifesta no trabalho, nos relacionamentos. Você pode até trocar de relacionamento, você reedita essa posição, né? Ele sempre lida, estando nessa máscara, sempre vai lidar com o opressor e acaba entrando num lugar de submissão. Então, como ele não lida com o poder pessoal, né? Quem está na máscara da vítima,
não consegue ter a autonomia, está sempre em relações de codependência, está sempre reeditando essa ideia, constelando essa ideia, né? Por isso que eu falei, o exemplo que fica muito claro são os relacionamentos. A pessoa que atua nessa máscara, ela pode trocar de relacionamento, mas ela vai reeditar esse ponto de trabalho, que a gente fala aqui também do lugar do agradador, né? Do agradador, ele está sempre mostrando o quanto ele é bonzinho, mas lá no fundo, ele deixa, olha como eu sou bonzinho, olha como você está sendo mal comigo, está sendo injusto comigo, né? Ou seja, essa doação, ela pode vir, essa falsa doação pode vir dessa estratégia, dessa máscara do agradador que quer pertencer, mas acaba se tornando submisso, acaba, né, sem poder pessoal, acaba não tendo autonomia, e autonomia é uma palavra dessa. E aí, para a gente lidar com a avareza, é preciso entender essa estratégia inconsciente que se manifesta, se esconde através dessa máscara. E um ponto muito claro para você identificar como você está alinhado no aspecto positivo com esse arquétipo é o dar e receber. Se você é uma pessoa que dá, mas que não recebe, esse doar, essa máscara, ela vai ter que ser desconstruída, vai ter que ser trabalhada. Porque se você não recebe, não é verdade que você está dando, não é. Né? Às vezes eu vejo que para muita gente, quando eu dou aula para muitos alunos, eu vejo quanto que isso é duro. E quantos alunos falam, nossa, realmente eu estava nesse lugar e fui trabalhar esse arquétipo e hoje eu percebi que na verdade, eu não estou dando para mim mesmo. Porque a caridade começa comigo mesmo. Se você não dá para você, se você não recebe, não é verdade que está dando para você, porque começa por você. Começa desse pequeno núcleo. Depois para um núcleo mais próximo. Né? Pai, mãe, irmãos, companheiro, filhos, os mais próximos de você. Então, se você está dando lá para fora, mas também não está dando para o pequeno círculo, pode questionar esse doar para fora, que talvez não seja verdadeiro, talvez seja só mesmo a tua criança ainda, né, tentando na máscara, realizando um eu que idealizou de como deveria ser, porque se eu for isso eu vou ser aceito, porque se for isso eu vou ser bom, porque se for isso eu vou ser amado. Mas se você não está dando nem para você mesmo. Então essa falsa ideia precisa ser desconstruída, e esse é um dos aspectos mais duros, às vezes, de encarar o arquétipo do caridoso. Normalmente ele sai para quem tem exatamente essa estrutura, que é o que eu tô revelando aqui, né? Esse é um dos aspectos da avareza, né? Que a gente fala que ela vem de um pacto de vingança também, né? Não recebi o que eu queria, não vou dar o que eu tenho para dar. Tem relação também com o medo da escassez, que se eu der, vai faltar, né? Parece que existe um recurso limitado. Recurso limitado é uma ilusão. Na ciência mesmo da vida, quando a gente vai estudar o jogo da vida e as suas leis, a gente recebe exatamente tudo que a gente precisa. E esse martírio do caridoso, onde coloca ele no lugar dele não receber o que ele precisa, é um lugar que ele mesmo está se colocando. Né? Através dessa autopunição, através dessa idealização, né? Através dessa máscara da vítima que vai precisar ser desconstruída. Só fazendo um paralelo, gente, quando eu falo da vítima, dentro do processo de autoconhecimento, de individuação, eu não estou falando negando que muitas vezes fomos vítimas em determinadas situações. Eu não nego a ideia que a gente precisa entrar em contato com a vítima, curar as nossas feridas, né? Protestar o que não foi protestado, chorar o que não foi chorado. Num determinado estágio do processo de autoconhecimento, eu preciso realmente reconhecer para acolher essa criança ferida dentro de mim, para que ela possa fazer o protesto dela, para que possa circular isso que está paralisado. Mas não há saída no jogo, enquanto realmente eu não puder também ir além depois dessa ideia de vítima, que é o que vai me trazer a responsabilidade de que eu estou onde eu me coloco, logo eu tenho o poder também de fazer diferente. Então, fazendo um resumo aqui do arquétipo do caridoso, então o arquétipo do caridoso está sim convocando para a doação, para a entrega daquilo que eu vim entregar para o mundo, daquilo que nasce do coração, desenvolvendo essa capacidade de doação, mas que para desenvolver essa capacidade de doação eu preciso lidar com a minha avareza.
Então, e na avareza nós estudamos aqui que a avareza ela tem raiz também nos pactos de vingança, que resumindo aquela ideia, eu não recebi o que eu queria, não vou dar o que eu tenho para dar. Está relacionado também ao núcleo de medo da escassez. O recurso que eu tenho, se eu der, vai faltar para mim. E o caminho para mapear isso, né, é observar primeiro essa máscara da vítima, que também está acoplada a esse arquétipo do agradador, perceber se tudo isso que eu tenho feito não é uma estratégia para pertencer, ainda não é uma doação de verdade, que é uma doação que tem me fragilizado, que tem me colocado em relação de codependência, né, que não me empodera, né? E lembrando que o caminho começa pela doação de si mesmo, e perceber essa autossabotagem, perceber essa negação para consigo mesmo. E aí precisa estudar mais a avareza, né? Então, se eu consigo doar para mim, eu consigo doar para o grupo mais próximo, eu consigo estender isso num aspecto mais amplo. Então, encarar o arquétipo do caridoso é ter, muitas vezes, encarar as suas máscaras, encarar a sua avareza, para que você possa florescer mesmo nesse grande potencial que é você entregar para o mundo os tesouros, né? Que aquele algo único que você trouxe, né? Lembrando que começa por você mesmo.